Olá a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas à aula de Comunicação Intercultural na Facilitação de Grupos. Eu sou Carla de Lácio, sou pesquisadora da Universidade de São Paulo, do curso de Ciências Ambientais, e sou cofundadora do Instituto Fronteiras. Eu vou apresentar aqui um pouco sobre a minha experiência e as técnicas que eu vim acumulando ao longo dos anos no meu processo de trabalho de facilitação de grupos na Amazônia. Espero que vocês gostem. Vamos para a próxima. Vamos começar. A primeira coisa que nós precisamos nessa aula é esclarecer a diferença entre mediação e facilitação. Tenho certeza que muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre esses dois temas, sobre esses dois conceitos, às vezes até mesmo de maneira como sinônimos, mas eles não são. Mediação tem a ver com conflito, tem a ver com disputa para a resolução de conflitos, seja conflitos armados, conflitos étnicos, conflitos pela paz, conflitos ambientais. E facilitação tem a ver com co-construção de processos de grupo, sejam eles grupos homogêneos ou grupos heterogêneos, né? E facilitação pode haver conflitos dentro desses grupos? Sim, mas o facilitador não se propõe a mediá-los. Então, mediação, ele diz respeito à compreensão do conflito e da escalada do conflito, como se deu esse processo histórico de escalada, de aumento da polarização e divergência entre esses grupos que estão sendo mediados. Ele define, existem uma literatura ampla sobre teoria de mediação de conflitos, especialmente conflitos étnicos na África e na Ásia, conflitos de paz e em situação de guerra, resolução de controvérsias. Então, existe uma literatura ampla. A facilitação, ela se apoia em algumas das técnicas dessa literatura de mediação, mas nem todas as técnicas da mediação servem para facilitação e vice-versa. E aqui a gente vai apresentar algumas técnicas de facilitação interessantes para vocês, certo? A facilitação, por outro lado, ela busca apoiar grupos, né, a trabalhar de forma coletiva e produzir resultados também desse trabalho. Então, aqui, por exemplo, nós estamos vendo uma foto de uma facilitação realizada pelo Instituto Fronteiras, em parceria com o Comitê Chico Mendes, que aconteceu na Resex Riozinho da Liberdade, na UGAI da Resex Riozinho Liberdade. E esse é um tipo de comunicação que vocês estão vendo aqui de grupo, é uma comunicação corporal. Né? Então, existem várias ferramentas de comunicação que podem ser usadas no processo de facilitação de grupos. Para que eu vou facilitar um grupo? Eu posso facilitar um grupo para um grupo focal, por exemplo, para uma técnica de pesquisa participativa. Posso criar modelos de pesquisação que usem oficinas e práticas de trabalho coletivo, de produção coletiva de conhecimento. Então, a facilitação ela serve para vários propósitos. É uma ferramenta que pode ser usada para qualquer interação de grupo. E a comunicação para facilitação, ela também tem vários tipos de ferramentas que a gente pode usar, que a gente vai ver aqui. A gente tem comunicação corporal, a gente tem comunicação verbal, não verbal, a gente tem o silêncio, nós temos escutativa, nós temos o não positivo, algumas dessas ferramentas nós vamos ver aqui. Só para deixar claro, a facilitação a comunicação para facilitação de grupos remete à comunicação interpessoal, não à comunicação no sentido de comunicação de mídia, comunicação jornalística, comunicação digital. Primeiro passo para qualquer processo de comunicação é entender qual que é o seu grupo. É essencial adequar a linguagem ao público que você está facilitando. Porque muito do mal entendido da comunicação, né? Esse tema é um tema
bem importante na teoria de comunicação, mal entendido da comunicação, vem da ausência de informação e de cuidado com o público que você está facilitando, no caso de facilitação de grupos. São muitos os aspectos que podem influenciar esse mal entendido e a falta de coesão e cooperação no grupo. Vou citar alguns. A roupa que você está usando, né, a vestimenta, ela é adequada para o contexto e as pessoas com quem você fala? A linguagem que você está usando é adequada? As pessoas são fluentes no português ou elas são bilíngues? Como a gente pode adequar a linguagem ao nosso público? Os materiais que eu estou usando para apresentação, que nós estamos mobilizando para apresentar um conteúdo ou mobilizando para a interação do grupo, eles são adequados? O meu público é letrado? Ou suas práticas culturais estão mais ligadas à oralidade? Estou usando termos que as pessoas entendem? A minha linguagem está adequada ao contexto cultural? Tudo isso importa quando a gente fala de grupo. E, por exemplo, nesse slide, eu cito alguns grupos aqui, né? Pesquisadores, ativistas, empresários, governos, ONGs, comunidades tradicionais, comunidades indígenas. Para efeito didático, vou pegar dois grupos, né? E os estereótipos de dois grupos, para deixar mais claro para vocês qual a importância, né, da comunicação e a comunicação ser levada para e organizada para um grupo específico. Então, se a gente está falando com pesquisadores, por exemplo, eu posso usar um recurso gráfico, eu posso usar tabelas, eu posso usar referências bibliográficas, eu posso usar citação de artigo. Esses são recursos textuais e recursos simbólicos esperados de serem usados em interações com pesquisadores. No entanto, se eu for me comunicar com empresários, talvez esse não seja o melhor recurso. Talvez os empresários não estejam esperando de você uma contextualização histórica do problema que você está apresentando, nem mesmo referências bibliográficas sobre o resultado que você está apresentando, mas sim um pitch, um resumo objetivo de 1 minuto sobre o que você quer apresentar. Os ativistas, por exemplo, podem ter outra expectativa sobre sua apresentação e assim vai. Então, a gente tem sempre que pensar no nosso público. Outra questão importante e prévia, né, ao nosso diálogo aqui é que as pessoas elas não pensam só com a cabeça, né? Nós não aprendemos apenas pensando. O corpo como um todo importa no momento de se pensar recursos comunicacionais e interação com o público num processo de facilitação de grupos. Então, nós temos que pensar a cabeça e recursos que remetem a refletir e à razão. Nós temos que pensar no nosso planejamento de trabalho em grupo, no sentimento e recursos que remetem ao sentimento, a trazer as pessoas a esse propósito sensível e a ação, que as pessoas também façam coisas durante o processo de facilitação. Eu não vou me aprofundar aqui, mas tenham em mente isso. E como nós nos comunicamos, né? A teoria da comunicação, ela traz dois grandes polos, a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Mas como existem vários cinzas aí no meio, né? Então, o silêncio é uma maneira de comunicar, a ação é uma maneira de comunicar, e que estão entre esses meios da comunicação verbal e não verbal. E é importante refletir sobre isso quando a gente vai pensar e planejar uma ação em grupo, um processo de facilitação em grupo. Aqui, em relação à comunicação verbal, eu vou trazer duas grandes técnicas, duas técnicas que eu acho que são importantes e que me ajudaram muito no meu percurso de facilitação, que é a comunicação não violenta e o não positivo. Bom, para a comunicação não violenta, eu estou usando o livro do Marshall,
sobre comunicação não violenta, técnicas para aprimorar os relacionamentos pessoais e profissionais. O Marshall traz 2 elementos importantes que geram violência na comunicação: os julgamentos moralizantes e a negação da responsabilidade. O que seria isso? O momento que nós comunicamos de forma a julgar o outro, isso é uma comunicação violenta, para Marshall. Trouxe alguns exemplos aqui. Ele é preguiçoso, por isso não entregou o artigo. Estou julgando a pessoa. Estou falando que ele é alguma coisa. Estou alienando a pessoa da sua própria vida. Estou falando ele é isso e porque eu decidi que ele é. Isso está errado. Você é burro. Estou falando que existem pessoas inteligentes e pessoas burras e você se enquadra na pessoa burra. Coitadinho. Ainda não é evoluído, não foi civilizado. Estou fazendo um juízo de valor sobre essa pessoa. Todos esses exemplos se enquadram no julgamento moralizante do Marshall. E uma outra posição que leva as pessoas a se comunicarem de maneira violenta é a negação da responsabilidade. Quando você nega a sua responsabilidade sobre uma ação que você fez. Trago alguns exemplos. Como ninguém entregou o exercício, eu também não entreguei. Ou seja, eu não entreguei não porque eu não quis, mas porque o grupo me pressionou a não fazer isso. Eu não tenho responsabilidade sobre eu não ter entregue. Fiz isso porque meu chefe mandou. Eu fiz não pelo meu desejo ou vontade, eu fiz porque alguém me ordenou fazer. Não fiz o relatório porque ninguém me pediu. Eu não fiz alguma coisa porque os outros não fizeram. Eu fazer. Então, julgamentos moralizantes e negação da responsabilidade são elementos que produzem comunicação violenta. Como reverter esses 2 elementos, esses 2 conceitos trazidos pelo Marshall? O Marshall traz um exemplo de como podemos fazer isso, usando essa fórmula que ele criou, vamos dizer assim, a fórmula da comunicação não violenta. Nós observamos, apresentamos nosso sentimento, a nossa necessidade e fazemos o nosso pedido. O que isso significa? O Marshall diz que o início da comunicação violenta se dá porque a pessoa parte de um processo de julgamento, mas não da realidade concreta do fato. Então, para evitarmos o julgamento e a negação o julgamento, nós apresentamos a realidade dos fatos observados, que é o número 1. O segundo outro problema da comunicação violenta é que nós não nos responsabilizamos pelo que nós sentimos. Então, nós temos que apresentar os fatos, número 1, e apresentar os nossos sentimentos sobre os fatos, número 2. E aí, no terceiro, nos responsabilizar também por esse sentimento gerado pelo fato. E, por último, fazer um pedido. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Esse caso é sobre uma pessoa que chega atrasada numa reunião de alinhamento. Então, o que a pessoa que se propõe a comunicar de forma não violenta faz? Apresenta o fato. Perdão. Apresenta o sentimento que esse fato gera. Apresenta a sua necessidade para a pessoa e faz o pedido. Ontem você chegou atrasada na nossa reunião de alinhamento. Fato. Isso me fez sentir insegura. Talvez eu não esteja conseguindo facilitar bem a reunião. Estou no processo de facilitação, mas não posso decidir todos os pontos da reunião pelo grupo. Gostaria muito que participasse e fosse ativo nas nossas reuniões. Você poderia me dizer o que precisamos melhorar para que isso aconteça? Toda essa fórmula não tirou a responsabilidade da pessoa que está sentindo raiva porque aquela pessoa chegou atrasada. Ao contrário.
observou o fato sem julgamento, colocou o que está sentindo, que aquele fato gerou nela, e fez um pedido. Apresentou a necessidade dela, não a do outro, e fez o pedido. Segundo exemplo, a pessoa não entrega o artigo no momento, na hora que a gente combinou, no dia e data. Observação: você não entregou o artigo na data que combinamos no e-mail do dia 20. Fiquei chateada, porque, como você sabe, temos que seguir o prazo da revista e o seu atraso vai ter impacto na minha rotina. Agora terei que passar a noite revisando o artigo. Eu tenho a necessidade de saber se de fato você irá entregar o artigo na data combinada, para que eu não tenha que passar a noite trabalhando. Você poderia, da próxima vez, definir uma data e se comprometer com ela? Tudo bem? Aqui foi só uma passagem rápida pela comunicação não violenta trazida pelo Marshall. Sugiro que quem tem interesse em desenvolver melhor essa técnica, por favor, leia o texto, né? Leia o livro. Ele está nas referências. Vamos para a próxima técnica de comunicação verbal não violenta. Agora a gente vai falar sobre o não positivo. Quem nunca, né? Quem nunca teve medo ou dificuldade de falar não? Seja porque você quer manter um relacionamento com a pessoa que te fez algum pedido, seja porque você, quando a pessoa fez o pedido, você se sentiu compelido a fazer aquilo, isso te trouxe raiva, seja porque você acha que aquela pessoa tem autoridade para falar o que está dizendo e você se cala. O William Ury, né, e colaboradores disseram que a gente não fala não porque por três principais questões. A gente não fala não porque eu prefiro ceder a falar não. Eu não falo não porque eu prefiro me calar a falar não. Eu não falo não porque eu combato ao invés de falar não. Eu sinto que isso tem a ver comigo, puxo para o pessoal e combato a pessoa e brigo, acabo brigando. Então, quando eu combato, eu deixo a raiva me dominar e me cegar e não consigo construir relação. Quando eu me calo, o medo me traz essa culpa, essa paralisação. E quando eu cedo por culpa, porque eu não quero perder a relação com essa pessoa. E uma coisa importante que eles trazem, né, especialmente no Como Chegar Assim, é que a posição da pessoa, o pedido que a pessoa faz para você, primeiro, não tem a ver com você, tem a ver com a pessoa, ela fez o pedido. Segundo, a posição não quer dizer sobre o interesse dela. A posição é só uma apresentação do interesse que está escondido. Todos agem movidos por interesses que são comunicados em termos de posição. Busque entender o interesse e não se apegue à posição. Quando a pessoa me pede para eu escrever um artigo para ela, qual que é o interesse que ela tem? Quando a pessoa me pede para pegar uma água, um café, qual é o interesse que ela tem? Claro, são exemplos bobos, assim, mas sempre tem que o que a pessoa fala é a posição, o que a pessoa quer é o interesse, e você tem que buscar entender qual é o interesse daquela fala, para entender se ele é convergente ou não com o seu interesse, com o processo de grupo, com o que você está tentando construir. E nesse sentido, entendendo os interesses, você consegue falar também não positivo. Como? Ele divide numa fórmula de três que é representada por essa árvore do livro. Então, a gente tem, primeiro eu falo sim, que expressa o meu interesse, depois eu falo não, que expressa o meu poder sobre o meu desejo, a minha vontade, e depois eu falo o sim, que expressa que eu quero manter essa relação no futuro e que esse não quer dizer rompimento, só quer dizer que eu estou me posicionando em direção ao meu interesse. Vamos ver alguns exemplos aqui.
Primeiro exemplo, um amigo está te chamando para uma festa que você não quer ir, não pode ir, tem outros compromissos. Sim, estou muito feliz com o seu convite para a festa de sábado, mas infelizmente eu já tinha outro compromisso marcado nesse mesmo dia. Podemos marcar alguma coisa para a próxima semana? Eu não estou querendo romper a nossa relação porque eu não posso, eu não quero ir na festa nesse sábado, é só porque o meu desejo, a minha vontade não está nesse lugar. Então, eu vou falar não para você, mas eu quero manter a relação, né? O sim, não, sim. O não fica escondido no meio de dois sims. Outro exemplo, sobre uma comunidade com interesse em desenvolver um projeto. Eu compreendo a importância da nossa ajuda institucional nesse projeto. Atualmente estamos com muitos outros projetos e nossa equipe reduzida não nos permite atender outra comunidade. Talvez no próximo ano, quando estivermos mais estabilizados economicamente, conseguiremos ajudá-los. Falei um não, mas passou, quase não sentiu. Foi um não bem mais tranquilo do que um não, não posso. Imagina, você tá louca, não consigo agora. Né? Então, como falar um não positivo? Bom, essas foram as duas técnicas que eu acho essenciais para a comunicação verbal não violenta. E eu espero que seja muito bom para vocês, vocês consigam utilizar. Vamos para o próximo ponto, que é a comunicação não verbal. Bom, na comunicação não verbal, eu trouxe dois elementos aqui que eu acho que são muito importantes da gente discutir e apresentar. Mas existem outras coisas para a gente tomar consciência, mas que eu não quis trazer aqui agora, porque eu acho que é muito conceito. Vamos lá. O primeiro conceito que eu vou trazer e que vem da sociologia do Garfinkel, do Goffman, é a interação, a ordem da interação, que tem muito a ver com interação não verbal, comunicação não verbal. O que o Goffman traz? Né? O Goffman diz que existem dois grandes conceitos. Ele traz vários outros, mas eu quero frisar dois conceitos aqui. A face, a fachada, e a ordem da interação. Goffman fala que existe as interações sociais, elas produzem regras tácitas que são esperadas que os atores sociais cumpram em ambientes de cooperação, de interação social, e que as pessoas devem portar a sua fachada, ou seja, a máscara esperada naquele contexto. Então, a padronização de comportamentos, tanto corporais, o jeito que eu me mexo, o jeito que eu falo, a linguagem que eu uso, pela socialização, proporcionando a tal comportamento, gestos, se preferir, uma função comunicativa especializada no curso do comportamento. A pessoa tende a experimentar uma resposta emocional imediata à fachada, que em contato com outros permite, que em contato com os outros permite a ela. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que a roupa que eu visto, a maneira que eu me porto, o jeito que eu falo, a cadência da minha voz, inclusive, tudo isso produz alguma coisa na interação social que pode levar a pessoa a te ouvir ou não, a se interessar por você ou não, a ficar com raiva de você ou não. Então, dependendo do contexto político, do contexto histórico, social, as sociedades elas constroem essas regras tácitas que definem a ordem da interação adequada para cada comportamento em diferentes situações que geram expectativas quanto aos comportamentos esperados em termos de linguagem, valores simbólicos, interação interpessoal. O rompimento da expectativa da ordem da interação deriva do encontro entre pessoas de diferentes culturas, que pode derivar do encontro de pessoas de diferentes culturas, mas também de outros comportamentos, pode gerar um desconforto, desconfiança e acirrar o mal entendido na comunicação. A ordem da interação traz esse quadro teórico e metodológico para compreendermos a importância de códigos e signos não verbais na comunicação
durante a interação social. É mais fácil identificar as diferenças na ordem da interação quando comparamos grupos culturalmente distantes, né? Então, eu vou trazer aqui um exemplo de rompimento brusco da ordem da interação pelo encontro de grupos culturalmente distantes, que é o caso do primeiro contato do povo Sapanawa, que estava em isolamento voluntário, com o grupo da FUNAI, que trabalha com os isolados, no início dos anos 2010. E acho que foi em 2015, se eu não me engano, não tenho certeza, não tenho certeza da data. Mas eu quero que vocês prestem atenção na tensão existente nesse encontro, né, que deriva dessa tensão de ordens da interação que não são compreendidas, de signos, objetos que não são compreendidos. Claro, isso é um caso extremo, né? Na facilitação de grupos é muito mais sensível e sutil, mas eu acho que é um bom exemplo para a gente entender. Olha lá. Não, Tori, é só ele. Não, só ele. Ele tá com a espingarda aí, pô. Aí, ó. Chora aqui, chora. Ei! Não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Chora! Fernando, vai não, Fernando. Chora aqui, chora. Não, não pode. Não. Não. Papá, não. Ei, papá, não. Não. Chora, não corra. Mami, vamos pra trás, deixa só o Fernando. Papá, não! Tira da macho. Papá, não! Não tem. Vai. Chora! Chora não. Chora aí! Não. Chora! Aí, ó. Olha. Não atenda aí, ó. Chora! Ele cara da não. Carinho tem que. Carinho, eu não gosto de carinho, não. Ele disse. Pronto. Esse vídeo é longo, eu peguei no YouTube, mas posso repassar depois para vocês também. Mas é esse momento de encontro, né, da equipe da FUNAI, né, de isolados com o Sapanawa. E vocês podem perceber a tensão lá, né? Tá todo mundo tenso. Então, os Sapanawas estão tensos, os técnicos da FUNAI estão tensos, né? Porque ninguém sabe como a ordem da interação deve se dar nesse momento do encontro, né? Um dos indígenas está com uma espingarda, mas ele está usando de uma maneira, tentando replicar, né, a maneira de usar uma espingarda dos brancos, mas não está com o dedo no lugar errado, não está com o dedo no gatilho, né? Mas as pessoas estão com medo, vai que uma hora ele consegue, né, atirar e não sabe o que isso produz, né? Não sabe que instrumento é aquele. A maneira como eles se portam, né? A roupa, a ausência de roupa, a maneira como eles se portam no fala, como eles discutem, eles falam com o corpo, eles mexem bastante o corpo. Então, tudo isso indica que são sociedades diferentes com ordens da interação diferentes. E isso numa instância muito menor, né, no nosso mundo ocidental, no nosso mundo de facilitação de grupos multiculturais,
acontece também, só que é muito mais sutil. Então, a gente tem que prestar bastante atenção em todos esses elementos, na fala, né? Olha, ele tá com a arma, toma cuidado. Em tudo, né? Tudo isso importa na hora da interação social. Outro exemplo que eu quero trazer aqui, que é um exemplo muito mais próximo da gente, mas é como o corpo importa também, como quando a gente se mostra numa interação de grupo, como a nossa feição e a maneira como a gente se porta, ela interfere na interpretação do grupo. Olha esse. Então, todo mundo parece muito feliz, mas a Alessandra Negrini tá com essa cara de tipo, ai, que saco, não tô mais aguentando, quero sair daqui, não tá muito legal essa apresentação, né? Isso importa. Então, além da interação social, da interação, da ordem da interação, ela é importante, ela define regras tácitas, mas também existe espaço para a construção de novas regras, de nova interação. Então, o Goffman fala sobre isso, né? Que existem regras a priori trazidas pela ordem da interação, mas também é possível mudar essas regras durante o processo de interação. E é aí que a comunicação intercultural se encontra. Como a gente evita um rompimento do esperado, da face, da ordem da interação, e vai aos poucos reconstruindo essa interação multicultural. Então, cada interação tem a sua particularidade, mas é possível também descrever alguns pontos de atenção em relação à postura corporal do facilitador durante o processo, como você viu da Alessandra Negrini, né? Você pode bater palmas, está batendo palmas, está cumprindo com a ordem social, mas você está assim, com aquela cara, né? Então você sabe que a pessoa não está gostando. Então, a postura corporal do facilitador durante o processo de comunicação em um grupo é importante. Por exemplo, se você balança a cabeça, dependendo do contexto, pode engajar ou desengajar o grupo. Então, se alguém está falando muito e você está fazendo assim, você está incentivando a pessoa a falar mais. Mas se você fica assim, você desincentiva. Então, a linguagem não verbal e o silêncio dizem muita coisa. Como colocamos o nosso corpo, como reagimos à posição e como usamos o nosso silêncio. Certo. Isso foi ordem da interação na linguagem não verbal. Agora vamos trabalhar um pouquinho, e aí é o nosso último tópico, sobre a linguagem simbólica, o pensamento visual, como usar recursos simbólicos para comunicar melhor com o seu público. Então, o pensamento visual, ele tem esses três elementos, né? Ele tem a linguagem, o texto escrito, o texto falado, né? A fala, e nós temos a comunicação visual, né? O pensamento visual, ele pode ser dividido em dois grandes temas. Nós temos o registro gráfico e nós temos a facilitação gráfica. Então, antes de começar um trabalho de grupo, lembra lá na frente, lá atrás, que a gente falou da importância de saber qual é o público que você está falando, com quem você fala, e quais são os recursos que você precisa usar para aquele público? Se é um público letrado ou não, se é bilíngue, se tem uma tradição oral ou escrita, tudo isso importa. Outra coisa que importa é quais são os símbolos que remetem a esse conceito para esse público. Quais são os símbolos que fazem sentido para esse público? Quais são as imagens que eu tenho que trazer para me comunicar melhor? Quando eu falo de caminho para um público indígena ou do Acre, eu posso, ao invés de usar caminho, eu posso usar varadouro. É uma linguagem que o acreano entende, que quem está aqui entende. Ao invés de eu usar linguagens que são exteriores, buscar referenciais simbólicos da região e do povo e das pessoas que você está conversando, certo?
O que é o registro gráfico? O registro gráfico é um recurso usado para você consolidar as discussões de maneira gráfica. O que importa é você ter uma imagem completa sobre tudo que foi discutido naquele momento. Você pode tanto usar como uma síntese do que foi discutido numa conferência, uma síntese do que foi discutido numa reunião. É uma imagem que você vai lá e tira uma foto e leva para casa com o resumo de tudo que você fez. A facilitação gráfica, por outro lado, ela é um processo. Ela utiliza símbolos para aprimorar a compreensão de conceitos complexos, melhorando o aprendizado e consolidando o conteúdo. O registro gráfico também consolida o conteúdo, mas ele não participa do processo de formação. Ele é uma foto. O processo, a facilitação gráfica é um processo, certo? Vamos lá. Esse é um exemplo de um registro gráfico, a gente chama de painel. Esse painel foi realizado no Congresso de Etnobiologia, que aconteceu em Belém, em 2018, no encontro de povos indígenas com ONGs e governos para tratar sobre protocolos de consulta e Convenção 69, ou seja, consulta prévia, livre e informada. E nós fizemos esse painel de resumo sobre tudo que foi discutido por cada povo. Então, nós trouxemos o capacete Munduruku como um exemplo, né, para trazer uma identidade para o que foi discutido pelo povo Munduruku, a tiara Wayampi, o barco dos Jurunas, né, os atabaques do povo de Quilombo. E trouxemos os principais pontos discutidos nessa reunião, porque ninguém estava gravando. Então, quem quisesse saber o que foi discutido aí, ia lá, tirava uma foto do painel, levava para cada casa e sabia o que tinha sido discutido. Ou tira uma foto, coloca no relatório, sabia quais eram os principais pontos que foram tratados nesse evento. Aqui foi um painel produzido no curso de defensores indígenas, realizado no Mato Grosso em 2017, que foi discutido todo o processo histórico de tutela dos povos indígenas e como esse processo foi rompido pela Constituição de 88 e quais são os artigos e os parágrafos importantes para os povos indígenas presentes nessa Constituição que elimina, que se pretendia, né, eliminar a tutela dos indígenas sobre o governo definida pelo governo brasileiro. Então, aqui estão os elementos mais importantes, tipo, é uma imagem que pode ficar na sua cabeça para você lembrar e conectar com alguns elementos que foram discutidos naquele momento. Isso é o registro gráfico. A facilitação, por outro lado, ela faz parte do processo de aprendizagem do grupo e de criação do que o grupo se pretende. Por exemplo, nesse caso, aconteceu também no mesmo Congresso de Etnobiologia, em 2018, e nós estávamos levantando, junto com os indígenas, quais eram os principais impactos de obras de infraestrutura para cada povo. Só um minuto. Então, ao invés de escrevermos os impactos, nós fizemos esses elementos gráficos, indicando em vermelho quais eram as obras de infraestrutura. Então, tínhamos hidrelétricas, ferrovias, estradas, e quais eram os impactos, hidrovias e os impactos associados. Então, nós temos impactos de desmatamento, de queimada, de venda de madeira, nós temos impacto de demarcação, de ausência de demarcação de terras, impactos de violência, ameaças de morte, temos impacto de extração de garimpo, temos de invasão de terras indígenas. Então, cada elemento desse é um impacto, e o vermelhinho são as obras de infraestrutura. Então, ao invés da gente explicar cada um dos impactos,
descrever, a gente criou um elemento gráfico. Perdão. A gente criou um elemento gráfico que sintetizava numa imagem só, que ficou bonita, tudo que foi discutido, todos os impactos que foram mencionados. Então, esse é um elemento de facilitação gráfica. Aqui também, como facilitar a compreensão das regras do Código Florestal para comunidades rurais. Então, nós desenhamos painéis gráficos que trazia um resumo que cabia numa foto de celular para as pessoas entenderem a diferença entre recuperação e conservação dentro do Código Florestal. Então, sabemos que existe uma data de corte em que se refere à criação da lei de crimes ambientais, que foi 22/7/2008, e que todos que desmataram antes dessa data foram, no Código Florestal, foram anistiados dos custos em relação à multa e recuperação. Então, vocês têm essas pessoas que desmataram antes dessa data, elas têm que seguir um tipo de regra, que é a regra para fins de recuperação. E as pessoas que não desmataram até essa data, mas que desmataram após essa data, elas precisam seguir outras regras, que é para fins de conservação, de APP e RL. E a gente queria diferenciar, ou seja, de APP, área de preservação permanente, e RL, reserva legal. A gente queria diferenciar esses dois conceitos, né, e esses dois momentos do Código Florestal para as pessoas entenderem por que tinha essa diferença do tamanho de APP para fins de recuperação e do tamanho de APP para fins de conservação. Qual era essa diferença? Qual era esse tamanho? Então, nós explicamos de maneira gráfica, com muito pouco texto, para que as pessoas entendessem o Código Florestal. Esse daqui também é um outro gráfico que foi produzido numa cartilha sobre consulta prévia livre e informada, produzida pela OPAM e parceiros, um deles é o Instituto Fronteiras, e nós produzimos essa imagem para resumir o que significa consulta prévia, livre, informada e de boa-fé. Né? Então, ela tem que ser... A gente usou tanto elementos gráficos como elementos textuais. E essa imagem, ela só resume todo o conceito. Claro, você não vai entender todas as particularidades de consulta, mas você vai conseguir ter uma imagem que resume tudo isso. E isso faz parte do processo de aprendizagem do grupo que produziu essa cartilha. Um outro exemplo aqui foi a produção de um artigo científico a partir de um resultado que derivou de oficinas do projeto Governança de Infraestrutura na Amazônia, realizado pela Universidade da Flórida, que eu e Carol estivemos envolvidas. Essa imagem aqui, ela foi produzida primeiro em post-its e tarjetas em oficinas que aconteceram no Peru. Depois, essas imagens foram digitalizadas e reorganizadas nesse gráfico. E, por último, essa imagem compôs esse artigo publicado na Ecology and Society. Né? Então, exemplos de como a gente pode usar elementos gráficos, né, elementos visuais para produção de artigo científico, que deriva de um processo de pesquisa-ação, né, de pesquisa participativa. Bom, foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Aqui estão as referências que usamos nessa apresentação. Caso tenham alguma dúvida, necessidade de que eu compartilhe algum desses textos, podem entrar em contato comigo, tá certo? Espero que tenham gostado, que essa aula tenha ajudado vocês a melhorar as técnicas de facilitação e comunicação em contextos interculturais. É isso e até logo.